Mais uma pergunta aqui para você. Você citou falsos cristos e falsos profetas. Qual a diferença? É difícil, às vezes, né, você separar uma coisa da outra. Mas, por exemplo, na época de Jesus, para você ter ideia, Barrabás, ele era como Bar Jesus. Ele era, por assim dizer, um falso Cristo, né? Mas era um sujeito, por assim dizer, bandido, assassino, né? Só na cara dele você via que ele era um mau elemento. Então, os falsos cristos, por exemplo, né, vamos para a Bíblia, que aí pelo menos ela deixa isso muito mais claro, diz assim, ó, no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 15, diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O falso profeta, ele é muito mais perigoso que o falso Cristo. Por quê? Porque o falso profeta, ele vem como uma ovelha. Ele vem como se fosse um de você. Ele é aquele cara que vai para a igreja, ele é aquele cara que é o pastor, ele é aquele cara que é o pregador, ele é aquele sujeito que é o ministro, é aquele sujeito que é boa gente, tudo bonzinho. Você olha para ele, é um cordeirinho, mas por dentro é um lobo devorador. Esse é muito mais perigoso. Porque o falso profeta, além de ter essa característica, ele conhece a Bíblia. E aí é que vem o problema. Ele enfrenta você no teu terreno. O falso Cristo, me permita usar nomes aqui. É um Henri Cristo, por exemplo. Sem maldade com ele, mas é um pobre coitado que não engana ninguém, absolutamente ninguém, que tenha um mínimo conhecimento bíblico, tá? Agora, o falso profeta não. O falso profeta enfrenta você no teu terreno, ele abre a Bíblia na frente de você e dá uma interpretação equivocada a ela, e ele engana muito mais. Não sei, Wagner, se me fiz claro aqui nessa questão, tá bem? E tem um outro detalhe também do falso profeta, tá? Mateus 24, 24, que é o mesmo sermão profético de Jesus, Wagner, ele diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e aí vem o problema também. Farão tão grandes sinais, tão grandes milagres e curas, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Sem papa na língua aqui. São esses pastores que estão aí prometendo cura para todo mundo. Quinta-feira, dia da cura do não sei o quê. Sexta-feira, dia da bênção financeira. Quarta-feira, dia do não sei o quê. São exatamente esses homens que estão aí fazendo sinais e prodígios. Mas Deus está dizendo, são falsos profetas. E, infelizmente, Wagner, as igrejas hoje, os membros, eles querem igreja com milagre. Eles não querem a verdade. Eles querem milagre, eles querem dinheiro. E aí eles são enganados, por quê? São enganados pelo próprio coração. Wagner, Deus espera que uma pessoa procure uma igreja para entender a verdade, para ter uma expansão de consciência real, para poder despertar, para conectar-se com Deus. Mas o sujeito chega lá pro Wagner, por exemplo, Wagner, eu conheci uma igreja fantástica. O que deu? Não, eu fui lá, rapaz, os caras lá, o cara estava quebrado com a empresa, foi para aí, ficou rico. É o que eles querem. Então, são enganados pelos falsos profetas que estão só esperando esse tipo de gente que, infelizmente, ainda não entendeu que a igreja não é um banco. A igreja é um local para doentes, que querem curar a alma, que querem expandir a consciência, que querem realmente aprender com Deus. Certo.